princípio da moralidade administrativa também está previsto no artigo 37, caput da Constituição, e ele vai estabelecer que a administração pública ela deve atuar dentro dos padrões éticos e da boa-fé estabelecidos socialmente, aceitáveis socialmente. Tá? A, a própria lei de processo administrativo, a lei 9784, ela vai falar que a administração pública deve atuar segundo esses padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Isso quer dizer que a administração ela nunca vai poder usar de subterfúgios para tapear a outra parte, né? Às vezes isso acontece entre particulares, numa relação bilateral, mas a administração não pode fazer isso. Ela deve atuar de forma ética, de forma a demonstrar as suas intenções e agindo com boa-fé. Tá? Essa é a ideia do princípio da moralidade. Daí a gente tem alguns exemplos que vão demonstrar o zelo pela moralidade administrativa, que é, por exemplo, a lei de improbidade. A lei de improbidade administrativa, ela tutela a moralidade administrativa e se houver violação da moralidade administrativa, haverá prática de ato de improbidade. E aí, isso pode sujeitar até o presidente da República ao impeachment, por exemplo. Tá? Isso sujeita os servidores públicos à perda do cargo, certo? Suspensão de direitos políticos, certo? Bem, a outra coisa a gente já falou, que é, vamos lá, remédios constitucionais, a ação popular, por exemplo, ela pode ser ajuizada por qualquer cidadão para a tutela da moralidade administrativa. Se houver violação da moralidade, cabe ação. E a própria ação civil pública, né, de quem é titular o Ministério Público, né, quem é legítimo, o Ministério Público, associações e a Defensoria Pública podem ajuizar essa ação civil pública para requerer que cesse o ato de violação à moralidade administrativa. A lei de responsabilidade fiscal, que vai estabelecer que a administração pública não pode gastar mais daquilo que ela arrecada. E a lei anticorrupção. A lei anticorrupção, não sei se lembra, é aquela que proibiu financiamento privado de campanhas por empresas, né? Campanhas eleitorais. Isso foi um avanço, porque a empresa que ela fazia doação na campanha, ela não fazia doação na campanha por ato de liberalidade, para acreditar naquele candidato que seria melhor para o país, para a cidade, para o Estado. Ele entrava no processo com o objetivo de ter um benefício posteriormente. Isso é claro, né? A empresa faz investimento, faz doação, ela investe no candidato que vai dar retorno para ela. Tá? Então, a lei anticorrupção veio e proibiu isso. Tá? É uma lei de improbidade para empresas, essa lei anticorrupção. E daí ela também vai preservar a moralidade administrativa. Eu coloquei aqui uns julgados, por exemplo, que teve um caso de um oficial de justiça que ele pediu licença médica, tá? A administração concedeu para tratar a saúde dele, e aí se descobriu posteriormente que durante o período de licença médica ele começou a trabalhar em uma escola como professor. Ora, se ele estava de licença médica, ele não podia trabalhar na administração pública, ele não podia trabalhar em lugar nenhum, certo? E aí ele sofreu um processo administrativo disciplinar e a violação que ele cometeu foi dentre outras coisas, de moralidade administrativa, certo? O próprio ato de nepotismo é um ato de violação à moralidade administrativa e já tem inclusive até julgados dos tribunais no sentido de que não precisa que o tribunal averigue, investigue se havia a intenção da autoridade nomeante de causar algum dano à administração, de agir de forma improba. Não, você nomeou um parente, você sabe que ele é seu parente, e você sabe que não pode. Então, nomeou responsabilidade, certo? Por violação à moralidade administrativa. E aí a gente tem o princípio da publicidade. O princípio da publicidade, ele vai dizer que a administração pública ela deve, de forma a publicizar os seus atos. Quer dizer, a administração pública deve dar acesso às pessoas ao que está acontecendo na administração pública, salvo aquelas situações evidentes em que há a necessidade de sigilo, mas é muito pouca coisa. Tá? No geral, as pessoas podem ter acesso. A ideia de publicidade não significa
dar publicar tudo no Diário Oficial. Não é isso. Tá? Então, a ideia de acesso à informação eu vou publicar algumas coisas no Diário Oficial, sim, outras coisas não precisam ser publicadas, mas sempre que alguém solicitar, aquilo tem que estar disponível. Olha o que diz o artigo 5º, inciso 33 da Constituição. Todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade. Que lei é essa? Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527 de 2011, certo? Ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado, certo? Eu não posso pedir uma informação, por exemplo, sobre o esquema de segurança do governador do Estado. Isso é sigiloso, por razões óbvias, né? Se eu mapear o esquema de segurança dele, é mais fácil de burlar e matar o governador, por exemplo, ou o presidente da República. Então, não dá. Isso tem que ser controlado, certo? Agora, tem informações. Eu quero saber informação sobre como anda um processo licitatório. Para que sigilo? Não tem que ter sigilo, né? Teve um tempo atrás aí que, no caso do metrô, o processo licitatório do metrô de São Paulo foi decretado sigilo sobre ele. Aí a imprensa caiu em cima e aí liberaram, tá? O governador, na época, ele falou que foi um engano e tirou por menos e liberou a informação. Olha o inciso 37 do artigo 5º da Constituição. São a todos assegurados independentemente de pagamento de taxas. Né? A linha B. A obtenção de certidões e repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Certo? Então, a publicidade me garante o acesso, não garante publicação de ato. A administração não publica todos os seus atos. Não dá para fazer isso. Eu pratico um ato administrativo, vou publicar no Diário Oficial, não tem condições. Certo? Isso nem é econômico. Lógico, eu vou publicar lei, vou publicar decretos, essas coisas, mas no geral não tem que publicar. Quais as consequências da publicação de atos? Ou, às vezes, não é nem publicação, às vezes é o dar ciência aos interessados. Por exemplo, eu pratiquei um ato lá no processo licitatório, aí eu vou e notifico os participantes daquele processo licitatório daquele ato que foi praticado no trâmite do processo. Sem problema, dei publicidade. Tá? Dar ciência dos atos administrativos são as consequências do ato da publicidade. Iniciar prazos, quer dizer, a partir do momento que eu tomo ciência da prática de um determinado ato, se eu quiser recorrer daquela decisão, né, ou a prática de um ato seguinte, começa a correr da ciência do ato. Tá? E a possibilidade de controle interno e externo, quer dizer, a própria administração ela toma conhecimento, foi publicado um ato que a própria administração praticou, e aí a autoridade superior fala, não, a pessoa não pode não. E aí eu vou lá e desfaço o ato. Pode acontecer. Ou um controle externo por parte da população ou dos órgãos de controle, que aí você tem o Ministério Público, Tribunais de Contas, certo? Às vezes a Defensoria Pública, né, também seria o caso. Bom, quais são as exceções à publicidade? A gente já falou. Quando houver violação à intimidade, ou eu tenho que preservar a intimidade de alguém, né? Ou quando houver segurança para o Estado e a sociedade. Quando o sigilo o exigir quando a lei exigir o sigilo, por exemplo, no processo administrativo disciplinar, a lei fala que o processo administrativo disciplinar ele é sigiloso. Não para a parte que está sendo processada, certo? O servidor que está sendo investigado ou processado, ele tem direito ao acesso aos autos. Só que estranhos não. Por quê? Eu tenho que preservar a imagem desse servidor. Às vezes ele está sendo acusado de um ato e ele não praticou nada, ele não fez nada de errado, mas aí se a notícia se espalha, isso macula a imagem desse servidor, certo? E às vezes eu tenho que preservar isso aí para a investigação. Por exemplo, eu estou fazendo aquela investigação preliminar em uma sindicância, e aí se o investigado souber da investigação, ele pode destruir provas. Então, eu guardo o sigilo daquelas informações e do próprio procedimento até que chegue o momento que eu vou fazer a divulgação. Tá? Mas enquanto eu estou fazendo a colheita, é igual aquela história, né? Eu vou fazer um grampo telefônico, vamos supor lá numa investigação criminal, eu vou comunicar a pessoa que está sendo
vai ser grampeada? Não, não pode. Se fizer isso, não adianta, certo? Bom, o que a gente tem que falar um pouquinho? Da publicidade institucional. O que é isso? A publicidade institucional é aquela que a administração pública faz. Publicidade no sentido de fazer propaganda e tal. Essa publicidade ela não pode ser utilizada para fins de promoção pessoal sob pena de violar o princípio da impessoalidade. Isso está no parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo e de orientação social, nela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizam a promoção pessoal das autoridades ou servidores públicos. Tá? Então, aquela coisa que fica aparecendo a autoridade o tempo todo nas fotos, né, informes publicitários, às vezes a administração pública paga uma publicação para dar uma informação para a população, diz que é para ser caráter informativo, mas na verdade eu estou construindo e sedimentando a imagem de uma determinada autoridade pública para isso trazer vantagens eleitorais para ele no futuro, certo? Então isso não pode, não pode. Tem um exemplo aqui que vai aparecer para vocês de uma placa, tá aqui, ó, inaugurado pelo excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Espinho, doutor Pinto Moreira. Aí tem a data da inauguração. Eu pergunto aos senhores, esse presidente da Câmara, o nome aqui, Pinto Moreira, foi ele que colocou o dinheiro para inaugurar um prédio, por acaso? Ou foi dinheiro do município? Tá? Se foi a Câmara que gastou dinheiro para isso, tem que colocar lá a Câmara Municipal. E acabou. Não tem que colocar mais nada. Certo? Isso é promoção pessoal. Isso é promoção pessoal. Aí nós temos aí uma outra placa, que é da Fundação Bradesco. Só menciona a Fundação Bradesco em uma universidade. Não tem nome de pessoas, porque não precisa. Eu tenho que colocar a data e o nome da instituição que está fazendo, promovendo aquilo ali. Só isso. Mais informação nenhuma. Tá? Então, sempre que houver uma ação governamental, uma ação administrativa, e eu vincular a figura do gestor, tá? Aí eu vou falar, olha, está acontecendo isso com o empenho do gestor fulano de tal. Violação ao princípio da impessoalidade. Eu não posso ter isso. Tá? Num grande esforço, o governo do Estado do Espírito Santo, na pessoa do governador fulano de tal, está fazendo isso, 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 isso. Olha, violação ao princípio da impessoalidade. Você está dizendo que é ele que está fazendo e não o Estado. Isso é violação ao princípio da impessoalidade. Tá? Enfim, mas os órgãos de controle eles têm tanta coisa para fazer que eles acabam não olhando essas pequenas questões. Né? Enfim. Bom, o outro princípio é o princípio da eficiência. O princípio da eficiência ele foi inserido no texto constitucional na emenda 19, emenda constitucional número 19. E esse princípio da eficiência, ele consiste em possibilitar que a administração pública ela atue, ela trabalhe, ela desempenhe as suas funções com o máximo de resultados, com a maximização de resultados e a minimização dos recursos despendidos para realizar aquela determinada atividade. Tá? A ideia de eficiência é fazer mais com menos. Essa é a ideia. É a mesma. A gente não tem que inventar a pólvora. O princípio da eficiência é aquilo que os administradores trabalham lá na administração. A eficiência administrativa. Tá? Eu tenho que fazer mais gastando menos. Tá? Eu verifico o seguinte, uma repartição pública tem 30 pessoas. Eu descubro, aí vamos supor que metade desses servidores, eles entram de férias juntos. E aí eu percebo que o serviço continuou caminhando normalmente. Porque as pessoas que estavam lá assumiram as funções das outras e o serviço foi dado continuidade. O que eu descobri com isso, na verdade?
que aquelas 15 pessoas que pediram férias, elas não precisam ficar naquele setor. Eu posso remanejar para outro setor. Então eu consigo fazer a mesma atividade com metade do pessoal. Isso é eficiência. Eu tornei o processo mais eficiente. Tá? Essa é a ideia. Então, vamos lá. Como que a gente consegue concretizar o princípio da eficiência para os servidores públicos, aplicar isso para os servidores públicos? Primeiro, que a forma de ingresso para o serviço público é por meio de concurso público. A gente garante a eficiência disso? De certo modo, sim, porque se eu seleciono as pessoas que são melhor selecionadas, são melhor qualificadas na colocação do concurso lá, fazem uma prova melhor, eles demonstraram mais conhecimento. Se eles demonstraram mais conhecimento, em tese, eles são mais capazes de desempenhar as funções do cargo, certo? Mas é isso a gente tem que considerar também que o concurso público foi feito uma prova adequada, de seleção, tudo isso que a gente tem que fazer, né? Porque se eu faço um concurso público, como a gente tem os concursos públicos hoje, que são tudo decoreba, né? A maioria dos concursos aí, decoreba, né? Você seleciona papagaios, né? Você seleciona quem consegue memorizar mais textos legislativos. Os programas são enormes, e aí o cara que decora mais, que memoriza mais a lei, ele consegue passar. Tá? E aí é uma coisa que tem que se pensar nos concursos públicos, eles têm que ser aperfeiçoados. Bom, a outra coisa é a avaliação do estágio probatório. Além do cara passar no concurso público, durante aquele período de 3 anos do estágio probatório, os 3 primeiros anos de efetivo exercício no cargo, ele vai ser avaliado. E nessa avaliação, eu vou buscar o quê? Eficiência. Não adianta aquele cara perfeccionista que não erra. Ele não erra, mas ele leva um dia para fazer aquele trabalho. Enquanto eu tenho um outro servidor que ele consegue fazer aquela mesma coisa em meia hora. Ó, você tem alguém que faz em meia hora e o outro que faz em 8 horas de trabalho. Quem é mais eficiente? Então, isso tem que ser considerado. Tá? A outra, porque o estágio probatório, o servidor pode ser reprovado. Pode falar assim, olha, obrigado aí pelo seu trabalho aqui, mas eu percebi que você não se adaptou a esse trabalho. De repente, o seu lugar é outro. Né? Então, ele é mandado embora. Aí a gente tem também o servidor estável que perde o cargo. Pode acontecer isso? Pode. Com sentença transitada em julgado ou uma condenação lá no processo administrativo disciplinar. Eu garanto por defesa, mas ele pode ser demitido do serviço público. Pode acontecer. Como que eu garanto eficiência também em relação ao gasto público? O artigo 169 da Constituição, ele vai falar de um controle de gastos com o pessoal, certo? E aí remete isso à lei complementar, e veio uma lei complementar, número 101, chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, e ela estabeleceu um limite de gastos com o pessoal. A União pode gastar até 50% do seu orçamento, os estados até 38%, e os municípios 60%, dividido entre Câmara e Executivo, certo? Legislativo e Executivo. Bom, eu estou buscando eficiência? Sim, porque eu estou querendo reduzir despesa, certo? Uma outra forma de se buscar eficiência é proporcionando a participação dos usuários da administração pública. Tá? Isso está previsto no artigo 37, parágrafo 3º da Constituição, tá? E também na Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação ela vai falar sobre formas de participação dos usuários na administração. Então, eu posso fazer reclamação de serviços, eu posso ter acesso aos registros administrativos, saber o que está acontecendo naquela repartição pública, e referente àquele serviço público prestado ali, e representar contra o exercício negligente ou abusivo de cargo. Tá? Isso pode ser feito, quer dizer, eu vou aproximar a população da administração pública com o objetivo da população exercer um controle social sobre a administração pública e, com isso, eu busco um aperfeiçoamento da eficiência. Certo? A eficiência ela pode ser alcançada no processo administrativo? Pode e deve. A Constituição, quando ela fala, no inciso 78 do artigo 5º,
fala sobre o princípio da celeridade do processo ou o princípio da razoável duração do processo. Tá? A todos no âmbito do judiciário ou administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade na sua tramitação. O processo ele tem que andar rápido. Tá? A administração pública tem condições de fazer os processos andarem mais rápido. Tem que andar. Isso significa eficiência.